Pronto. Então, hoje a gente assistiu o Contos da Lua Vaga, do Mizoguchi. Vou liberar o som aqui de todo mundo. E nessa última cena, né, a gente vê, na crítica que eu mandei, ela fala isso, né, que é uma escola, assim, é uma aula de planos sequências, de sombras, enfim. E nessa última, quando esse personagem que perde a esposa, né, e que vive a fantasia de viver um grande amor e também de ver a esposa quando ele retorna para casa, essa fantasia, né, que o diretor engana o público e engana o personagem também, né? Mistura o realismo com a fantasia, mas coloca nessa última cena, quando ele tem que lidar com a realidade, a própria, o olhar da mulher, né? Como se a mulher fosse um fantasma, estivesse ali, né? Olhando eles e depois vai para o céu, que é a coisa mais linda, né? E o filme ganhou Veneza, né? Prata, né? E de 53. E o Mizoguchi também, ele é conhecido, é o filme mais conhecido dele, mas ele tem os outros filmes, e até não desse Jidaigeki, né? Jidaigeki, são filmes de época, ele fez outros filmes do Japão, depois da guerra, mas ele sempre mostra a situação da mulher, né? Então ele é considerado como um diretor mais feminista, né? Mostrando a situação da mulher nas condições, né, sociais e econômicas, enfim. E aí é bem legal a gente assistir esse primeiro filme dele, né? E aí, quem sabe a gente não faz uma amostra do Mizoguchi aí mais pra frente. Quem vai ser o primeiro a falar? Quem quer falar? Bom, Pode falar, doutor vamos Luiz. ser rápidos, mas o filme é interessante. Ele mostra apenas modos filosóficos de pensar, né, e de agir, mas nunca fica exatamente claro o que é só imaginação e o que aconteceu de fato, principalmente em relação àquela senhora rica herdeira de um castelo ou de uma casa grande, se aquilo foi imaginação ou se foi realmente um acontecimento. Agora, é interessante, mostra, enfim, os hábitos, as ideias e fotografia muito interessante, muito de claro escuro, né? Fotografia muito boa. A música eu não prestei tanta atenção, mas pelo menos não me causou grande impacto. Eu acho que era o que eu tinha a dizer. Beleza, obrigada, doutor Luiz. Então, a gente tem inscrição do Zé, Eliane, Vera e Otávio. Quem quiser falar, só levantar a mão. Meu pai depois. Tá bom. Pode falar, Zé. Eu só queria comentar o seguinte, que a família vence, né? O que o filme passa, né? No final, o que importa é a família. Essa é a mensagem que eu recebi do filme, né? E eu achei é, muito expressivo, né? A interpretação dos dois homens e das mulheres, né? Eu achei cada um deles assim muito expressivo. Agora, sem a gente ter esse imaginário japonês do que foram essas guerras dos samurais e tal, né? A gente chega à conclusão seguinte: isso aí podia ser de novo, como eu sempre falo, né?
é o drama humano, mas que pode acontecer em qualquer contexto, né? Isso poderia ser em Biafra, ou poderia ser em Canudos, né? Na É uma, Amazônia, em Mato Grosso, é, com os é indígenas. é a tragédia humana. E essa mensagem de que, no final, o que importa é a família, né? É uma figura que é muito usada, muito reforçada também, né? E que bom se for verdade, né? Eu acho é isso, né? É a esperança que resta, né? É isso mesmo. Obrigada, Zé. Eliane, quer aproveitar? Não, só dizer que realmente gostei demais do filme. É lindo o filme, a fotografia, esse jogo, né, de claro, escuro, luz e sombra, é maravilhosa. Tudo, o trabalho dos atores, é muito, muito bonito o filme, lindo. E o resto o Zé já falou. Beleza, obrigada, Eliane. Então, agora é o Zé agora é a Vera e o Otávio, depois meu pai, depois a Marta. Pode falar, Vera. Não, eu estava falar a mesma coisa que a Eliane. Achei o filme lindo, realmente lindo mesmo. Fotografia maravilhosa, os atores maravilhosos. E, assim, interessante, né? Porque quando aquela mulher fantasma apareceu, eu logo achei que ela era uma fantasma. Mas, assim, como que a mulher dele, assim, muito simples, com o jeito que ela era, como ela era bonita, né? As atrizes todas são lindas. E aquela mulher esquisita, com aquela branca toda estranha. Mas eu acho que o filme fala também, assim, da coisa da ilusão, né? Como que os homens, os dois homens, né? Um tinha aquela fantasia de ser samurai, um grande samurai, e o outro de ficar muito rico. E como eles conseguem realizar a fantasia de uma forma fantasiosa mesmo, ilusória. E como que isso aí seria meio que um chavão, mas que é bonito, né? Sim, sem amor isso não teria sentido nenhum, né? Eles se veem perdidos, né? Eles conseguiram atravessar a fantasia deles, né? Realizar aquela fantasia, mas que era uma coisa fantasiosa, né? Assim, sem, se diz assim, sem amor, né? Parece uma coisa piegas, mas eu acho que é uma coisa assim de ter um sentido, né? Que aquilo por aquilo não realmente era pura ilusão, né? Não tinha um sentido realmente. E eu tô achei lindo mesmo. E daí ele acaba perdendo a mulher, né? Inclusive, acaba perdendo de verdade assim, o que era mais importante, né? Enfim, é isso. A fantasia do poder, da guerra, do dinheiro, das coisas que os homens, né, gostam de cultivar, né? Ele pega e dá uma desmistificada nisso. O filme é lindo, é maravilhoso. Eu achei. Muito obrigada. Achei muito. Obrigada, Vera. É verdade, né? Porque é essa fantasia que manteve eles, né? Enfim, como se fosse assim, distraindo da guerra, né? Como se eles tivessem algum controle, né? Então, tipo, não, vou vender, fazer dinheiro, né? Num momento de escassez, de loucura, e aí eles vivem essa fantasia e acreditam que esse é o bem, né? E abandonam suas mulheres, e aí depois viram que como você falou, né? Todo esse sonho, essa fantasia só teria sentido se fosse com elas, né? Uma coisa muito louca, né? É, assim, ficou sem sentido, né? A coisa, É, se está bem com a guerra, né? A guerra é boa para os negócios, a guerra, vou ser um grande guerreiro, e no final todo mundo se dá mal. então tá bom. Obrigada, Vera.
Então agora é meu pai, depois a Marta, depois o Áquila. Excelente. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Eu vi o filme como uma crítica feita exatamente a valores masculinos, valores femininos ou valores presentes nos homens e nas mulheres, né? As mulheres mais focadas, objetivas, e os homens verdadeiros meninos, bobos, vagabundos, né? Isso que me apareceu, né? É, sonhos ridículos, né? E assim por diante, né? Mostra uma miséria muito grande, né? Na zona rural, né? O que mostrou de cidade ou de ajuntamento também miséria. Século XVI, né? Que tentou retratar, né? A gente conhece muito pouco assim da questão ocidental, do oriental, menos ainda, né? Mas deu uma ideia, né? De guerras civis, né? Isso daí também aconteceu muito na Europa, aconteceu também em outros lugares, né? Pobre é que paga a conta e é que morre, né? Os ricos e poderosos não morrem, enriquecem, né? Então, nisso daí eu vi como uma crítica do diretor, né? Em mostrar que realmente desde a antiguidade japonesa, o Japão acho que tem 3, 4 mil anos, sei lá, quer dizer, essa loucura, né? Os pobres pagam a conta, né? Se eles não descobriram nesses 4 mil anos, então vai sofrer mais 4 mil anos, né? É, quer dizer, pouca referência à questão religiosa, uma ou duas referências a Buda, né? Ao contrário, por exemplo, do mundo ocidental europeu, na época que não se desgrudava das questões religiosas, né? Qualquer ato a ser praticado ou já praticado se fazia invocação à questão religiosa, né? E eles não, parece que são livres assim, desse vínculo com a questão religiosa. São donos das suas decisões, não tem remorso, não tem culpa, né? Isso daí realmente é do cristianismo, né? Não é lá do budismo, né? E eu acho que é isso, é como crítica. O filme, para mim, teve esse valor aí, né? Obrigado. Valeu, obrigada, pai. É Hum. verdade, né? Poucas menções ao budismo, né? Mas como também uma forma de organização, né? Porque as mulheres elas falam dessa vida simples do trabalho e que teria um pouco a ver, né, com a coisa do budismo, né, de você viver uma vida simples sem ganância, né, ou não ter essa coisa do ego dominar tudo, né? Então elas Uhum. seriam como se fosse na prática, né? Essa Uhum. religiosidade na prática, na vida cotidiana, né? Na vida em paz, né? Então ficou mencionou poucas vezes, mas a representação, o simbolismo, né, seria ali naquilo que diferente dos homens, né? E adorei você falar os meninos, né, vagabundos. Exato, é Isso isso mesmo. mesmo. Beleza. Obrigada, paizão. Então É quem agora levou o Japão, quem levou o Japão à destruição foram os homens, né? Principalmente na Segunda Guerra, quem destruiu o Japão foram os homens, não foram as mulheres. Essas, pelo menos focadas aí no século XVI, seriam mais competentes para tirar o Japão da loucura que chegou, né? Do fascismo que tomou conta até do Império Japonês. Valeu. beleza, é verdade. Valeu, pai. Então, agora é a Marta, depois o Áquila. Quem quiser se inscrever, pode levantar a mão. Eu gosto muito desse filme, eu já tinha visto num curso que eu fiz e eu achei muito bonito. É bom quando a gente vê a segunda vez, porque já tinha mais de ano, eu vi no ano da pandemia. Eu acho ele muito bonito e eu não entendo nada de cultura japonesa, desconheço completamente, sei assim, o que a gente vê por aí, mas eu acho que a sensação que eu tenho nesse filme e outros que a gente assistiu, japoneses também nesse curso que eu fiz,
de que alguns desses filmes eles têm uma pegada de conto tradicional, né? De conto tradicional, provavelmente, não sei se contos populares japoneses ou não, mas assim, estruturalmente, porque tem uma certa moral, não estou falando no sentido do moralismo, assim, né? O cara vai ser castigado porque foi extremamente ambicioso, porque queria ser samurai, porque queria isso e aquilo, né? Porque queria ir para a guerra, porque queria lutar. Isso aí um pouco o que o Nelson falou, essa coisa do masculino e do feminino, né? E aí, quando o Nelson estava falando, até me lembrei do Gilberto Gil, né? Gilberto Gil, com aquela sabedoria que ele é peculiar, que eu sou admiradora dele, eu digo que ele é meio guru e que ele já está num outro plano diferente do meu há muito tempo. Ele diz que o mundo só tem solução se ele vier a ser mais feminino, né? Porque o feminino é o lugar do cuidado, é o lugar da proteção, é o lugar da manutenção, né? A mulher fica com a criança, depois come o pão que o diabo amassou também, e é quem paga o preço, um preço alto pela guerra. O homem acha que vai lá fazer a guerra, né? Mas guerra, não estou dizendo que não seja, não tenham mulheres que gostem também, mas é uma coisa muito masculina, né? É uma lógica muito masculina, eu acho. Mas o filme é muito bonito, eu acho que tem essa coisa da fantasia também, dessa coisa que é e não é, que ele é encantado, é seduzido por um encantamento, né? Como se ela é um espírito, a gente vê aquela figura branca, 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 estranha, andando na rua, aquele negócio, naquela feira, naquele lugar, e ele se deixa, né, lógico, seduzir por aquilo, porque, né, queria dinheiro, queria uma vida boa, quem não quer e tal. E depois tem aquele antídoto, né? Que são aquelas palavras escritas no corpo dele que afastam o espírito, né? E que, de certo modo, dão um fim ali naquela situação, né? Eu acho que tem um pouco dessa coisa de conto popular. Não sei se é por isso que me atrai muito, porque a história tem uma estrutura simples, né? E até moralista, no sentido de ter um arco bem definido, né? Mas eu acho que essa coisa do conto popular, que fala das coisas humanas, né? Assim, coisas importantes humanas que se repetem em várias culturas e que você ouve as várias histórias e vai encontrando as conexões entre todas elas são realmente arquetípicas, não sei, talvez, né? Em algumas situações, né? O filme é realmente belíssimo, fora essa coisa do preto e branco, da imagem, do trabalho. Acho que é um pouco teatral, mas acho que isso tem a ver com o próprio cinema japonês daquela época, porque eu vi alguns outros e tinha uma pegada meio teatral. No início, você tem eu tive a primeira vez que eu vi, tive um estranhamento, porque parece que eles estão mais num teatro do que no cinema, no campo da interpretação, né? Mas depois você nem pensa mais nisso, né? De tão bom que o filme é. Obrigada. Obrigada, que legal, obrigada, Marta. Suspender a descrença, né? A gente entra e acompanha a história, né? Agora, o doutor Luiz tinha comentado também da música não ter chamado atenção. Eu achei ela tão estranha e depois eu achei ela meio ocidentalizada, assim, como se fosse quase um jazz, como se fosse quase um batuque, assim, como se tivesse uma coisa nossa, né? E aí, que era o começo da preparação para a guerra ali, né? Quando eles estavam ali antes de serem invadidos, né? E aí eu falei, nossa, que legal esse som, né? E será que isso é japonês? E depois essa música no final, né? Que é um barulho ensurdecedor e fica mó alto, né? Eu achei Mas, muito legal. filha, desculpe, aquela flauta naquele Isso, momento do encantamento, né? Quer dizer, a gente é, tem uma percepção quando ele volta para casa, quando ela ouve aquela flauta e ele chega, você já sente que ali tem magia de novo. Você não sabe é. se ele está morto, se ela está morta, se é o menino. Eu mesma não lembrava. Eu falei, é o menino que está morto, ele não está dormindo. Mas, na verdade, você sabe que vai ter uma coisa. Beleza, obrigada, Marta, que legal. Então, agora é o Áquila, quem quiser pode se inscrever.
Pode falar, Aquila. Então, pessoal, é a segunda vez que eu vi esse filme e as duas vezes me impressionou muito. A primeira vez eu saí do cinema, eu fui com um amigo, Babinski, que é um artista também, e nós fomos conversar e fomos ao Bar Luiz tomar uma cerveja e ficamos conversando e os dois muito impressionados pelo filme, né? Dois artistas muito impressionados pelo filme. E dessa vez, como eu tenho trabalhado muito, estou muito cansado, eu dei várias dormidas durante o filme. Então, o filme se misturou com o sonho. Então, eu tenho um outro filme que aconteceu na minha cabeça. Mas aí fiquei pensando, por que dois artistas ficaram tão impressionados com esse filme? Além das qualidades dele, né? Porque quando aquele rapaz encontra o fantasma, né? Aquela mulher chique, aristocrata, a primeira coisa que ela começa a elogiar é a cerâmica dele, né? Então ela elogia a qualidade da cerâmica dele, coisa que ninguém falava. Porque quando ele quer cuidar da cerâmica, a mulher resiste, diz, não, você tem que fugir, tem que ir embora. Ele diz, não, eu tenho que manter o forno aceso, eu não posso deixar apagar. Quer dizer, o grande empenho dele não era na guerra, não era na família, era na cerâmica. Você vê que ele era um agricultor e a cerâmica era uma atividade secundária para ele, no sentido pecuniário, de sustento, né? E ele tinha aquele empenho todo. Quando, de repente, ele encontra aquela figura que admira a cerâmica, fala no azul que brilha, não é? Nas qualidades do revestimento. Você vê como ele se preocupa com o exterior da peça quando ele está. Acho que aquilo é raku, é uma técnica, né? Quando ele começa a pôr outros ah, argilas, líquidas, né? Que ele põe na peça que quando queima, queima diferente, faz o desenho em geral belíssimo, né? Então havia todo um empenho na cerâmica que ninguém dava a menor bola. Quer dizer, as pessoas estavam ali, é guerra, é, é disputa, é família. E aí ele encontra aquela mulher toda de branco que vê a cerâmica dele. Eu vi muito por esse lado, assim. E acho que é por isso que Babinski e eu ficamos tão impressionados com o filme naquela época. Que maravilha, Aquila. Nossa, eu Deixa eu não só tinha dar prestado uma parte. atenção. Desculpa, hoje eu estou perturbando, mas é porque o Ah, Acre falou dos cochilos, e eu não vou saber o nome do teórico, mas eu ouvi de um cara aqui da aula de cinema, que tem um teórico que diz que esse é o melhor, é a melhor percepção do filme, é quando você cochila e mistura filme com a tua cabeça. Ele tem, inclusive, uma tese de que as pessoas têm que tomar determinadas coisas, cheirar aqueles negócios que nego cheira por aí, essas coisas que tiram um pouco do ar, porque aí você tem realmente uma percepção muito mais intensa do filme, porque ele entra em você, mistura-se com os seus sonhos. Aí, quando você falou, me lembrei disso. Falei, nossa, você usufruiu muito do filme. A gente que estava acordado, nem tanto. depois manda lá no grupo, Marta. Que legal. Pessoal, agora eu vou dormir de verdade. Estou muito cansado. Boa noite, pessoal. Boa Obrigado, noite, Lília, Aquila. mais uma Obrigada a vez. Boa noite. você. Até Boa a noite. semana que É vem. um prazer estar com a nossa turma. Boa noite. Boa noite. A Bárbara falou um negócio muito legal também aqui, né? Que não deixa ser isso que o Aquila falou também, né? Ele com um ponto de vista de artista, né? Mas ela falou que ficou curiosa com os homens do grupo, como que os homens, né, sentem quando veem esses estereótipos tão fortes atribuídos ao sexo masculino. É a mulher que faz parte da segunda demão. Quer falar, Bárbara? Não, só fiquei curiosa, porque o filme realmente é, é assim, pesado, né? Ele é da década de 50, eu não Isso. tinha assistido,
e já é uma crítica, eu acho, uma crítica a esses valores culturais da nossa sociedade e da sociedade oriental, né? Porque, então, mas é muito pesado nos homens, né? Quer dizer, ainda mais, hoje em dia que não todos ainda têm feminicídio aos montes, né? Mas mas muitos homens já buscam assim, outros já não trilham esse caminho, né? São muitos que não trilham esses caminhos, né? Assim, e assim, tem de tudo, né? Mas eu acho que não sei se é um estereótipo ou se é um retrato, né? E como é que isso bate, né? Porque a gente está olhando aqui só as mulheres falando que isso é homem assim mesmo, né? A outra coisa é que eu depois comentei que essa segunda demão da cerâmica, quem fez foi a mulher dele, né? É verdade, né? E que ele take for granted, né? Tipo, já estava acostumado, né? E aí, tipo, teve que ter o olhar de outra pessoa, porque, enfim, o da mulher dele estava ali, né? Tipo, era como se fosse uma quarta mão, né? Porque também É, tem a fantasia, quando ele volta ali para a realidade e começa a fazer a cerâmica, ela não está ali, a esposa não está ali rodando, mas ela está como espírito. Mas ele tem o negócio rodando, né? Como que está rodando, sendo que ela não estava É, ali, né? é. Fazendo a coisa. Então é fantasia o tempo inteiro, né? Até quando ele tinha que lidar com a realidade dele, voltar, né, para aquela coisa. É, é, é interessante isso, né? Porque também uma coisa que é importante, eu vi isso em menos de 5 anos, é a importância que se tem de ouvir os homens, de conversar com os homens, porque parece que era a luta feminista, era assim, lugar de fala, homem não pode falar, né? Mas peraí, ele é o agressor, ele é o opressor. Ele tem que ter um lugar que ele possa falar também, para ele poder refletir sobre as próprias ações dele. Não para ele ser só reprimido, mas para ele poder aprender e trocar, né? Não é assim, como é que um homem vai aprender se ele ficar só quieto, né? Ele tem que participar dessa construção de uma nova cultura que a gente quer, né? De respeito, de igualdade, né? Então, as mulheres têm um lugar de fala, elas têm que falar por elas, mas os homens também precisam participar disso, porque, por exemplo, na própria coisa do homem que sai de uma prisão e volta para a sociedade, né? Vamos até usar dentro de um contexto mesmo, né? Você falou do feminicídio, mas tipo, um pai de família, né? Ele é julgado, tudo, volta para o convívio familiar. É claro que ele tem que ter acompanhamento psicológico, é claro que ele tem que ser orientado, e a família, todo mundo quer ficar junto, né? Então, tipo, você tem que acreditar que essas pessoas vão poder ser inseridas e vão aprender a viver num mundo diferente, né? Diferente do que esses privilégios que até para, enfim, que o homem tem, né? De poder ser absolvido, de poder viver no mundo e continuar tratando a mulher como não, sem a igualdade, né? Então é interessante que pouco tempo, de 5 anos, não se exclui mais o homem, né? Tipo, a minha filha, ela fala, eu sou feminista interseccional, ou seja, não tem homem na parada, não tem, ela é radical, né? Mas hoje em dia já se vê a necessidade, né, da gente construir esse mundo juntos, né? Enfim, alguém quer falar mais alguma coisa? Pai, pode falar. Agora o meu pai é o único homem aí falando. Pode falar, pai. Eu, o, a época que o filme foi feito, né? 55, 56, o Japão ainda estava destruído, né? É, totalmente destruído. Salvou-se, claro, a zona rural, né? As áreas rurais, né? Mas as grandes cidades foram bombardeadas, né?
vocês não devem esquecer de Hiroshima e Nagasaki, né? Tóquio também foi destruída, né? Os homens morreram na guerra. E os que voltaram, voltaram tudo atrapalhado da cabeça, né? Aí, quem reconstruiu o Japão foram as mulheres, né? Não foram os homens. Não foi o imperador. O imperador é o rei, é o príncipe dos vagabundos, né? Então, isso é muito importante ter em mente também, né? Quer dizer, o que que influenciou o diretor, né, a fazer esse filme? Quer dizer, ele, claro, um nome lúcido, foi influenciado por essas questões. Os Estados Unidos ocupou o Japão, porque a Rússia já tinha invadido também uma parte do Japão, né? E naqueles filmes, naquela série, O Tribunal de Tóquio, né, você percebe isso também, né? Os grandes personagens que estavam julgando as barbaridades dos generais japoneses ficavam em lugares simples, né? Não tinha mais a ostentação do Império Japonês, né? E a presença russa. Então, os japoneses invadem, né, o Japão de tudo quanto é jeito, até na questão escolar, acadêmica, tecnológica, ajuda o Japão a reerguer. E isso realmente é a palavra, né? 55 ainda tinha muita coisa para fazer no Japão, 55 e 56. Esse interior que mostra aí, essa roça que mostra, é uma beleza com relação ao que sobrou das grandes cidades. Valeu. Que legal isso, hein, pai? Essa visão é isso mesmo. Porque os Estados Unidos se gaba tanto, né, de falar que as mulheres assumiram os postos de trabalho dos homens quando eles foram para a guerra, aí os homens voltaram e as mulheres não queriam voltar para casa, falaram, não, agora a gente tem a nossa autonomia, Eu mas no também Japão pensei também, nisso. né? Mas Oi? o filme é passado no século XVI, né? Ele é feito nessa época pós-guerra, né? Mas é, É, eu também contanto, pensei nessa coisa dos Estados Unidos, engraçado. né? Mas tipo ele trazendo uma história tradicional para aquele presente, né? O primeiro filme do Mizoguchi que eu assisti foi uma vez que eu fui para Buenos Aires, eu perdi meu dinheiro, meu cartão não passava, e eu estava lá lendo o Ernesto Sábado sobre heróis e tumbas, aí eu queria ir em todos os cafés que estavam no livro, né? Aí eu sei que uma hora eu falei, cara, eu tenho que economizar o pouquinho de dinheiro que eu tenho, porque como é que eu vou embora, né? Eu ainda tenho mais 3 dias. Aí eu comecei a ir no cinema e tinha os centros culturais eram grátis. Aí eu assisti 2 filmes do Mizoguchi, também de mulheres que se Poxa. prostituem na época dos americanos lá, assim, e sabe, assim, tipo, elas cuidando da família. Uma coisa, eu não lembro o nome dos filmes, né? Mas foi a primeira vez que eu vi os filmes dele, assim. E, nossa, eu achei impressionante. Aqui no Brasil ninguém conhecia na época. Gente, vocês já viram esse diretor? Esse filme é o melhor filme que eu já vi na vida, e lá, lá, lá. E é muito sofrido, né? Porque nesse filme eu também fiquei angustiada com todas as cenas de violência. Meu Deus do céu, né? Tá chegando, meu Deus. E fica, é teatral, mas a gente fica naquela coisa, né? E é muito, nossa, é muito E ainda maravilhoso. tem essa cena dela com ela que leva a facada lá e ela ainda chega na aldeia de volta com o filho, né? Ainda tem essa ela consegue voltar e deixar ele a salvo, né? É, exato. Nossa, mas é. Não, e eu acho que esse filme vai ficar na nossa cabeça, né? Eu vou tentar rever alguns, assim, e assistir alguns para poder sugerir aqui para a gente assistir também, né? E William, só, desculpa, hoje eu pode estou de falar. sumi 3 semanas, hoje eu estou com a língua solta. Ah, maravilha, Eu fui Marta! olhar, eu não costumo fazer isso, não. Eu acho que não costumo me ligar nesse negócio de biografia de artista. Mas não sei porque eu fui olhar. Ele era filho de um carpinteiro, era pobre, e viu o pai vender a irmã para se tornar gueixa. Nossa.
É uma coisa O forte. tratamento que o pai dava à mãe e à irmã, ele acompanhou durante toda a vida e tal. É, essa visão crítica, assim, né? Tão naquela época, né? É, tá vendo? O feminismo, ele é construído, sim, pelas mulheres, claro, né? Mas também tem os filhos das mulheres, porque todo mundo é filho de mãe, né? Então eu fico pensando assim, na própria legislação, né, que foram homens que escreveram, pensão alimentícia, não tinha juíza, não tinha, tipo, mulheres ali legislando. A gente ainda tem muito pouco mulheres legislando, mas são esses filhos, né, que veem as condições As das minhas, mães. o meu avô, eram 10 irmãos, né? 6 mulheres e 4 homens. Os homens é que herdaram o negócio do pai, as mulheres não. As mulheres tiveram que se virar com o casamento. Exatamente, porque a autonomia econômica, né? Isso para todo mundo, né? Suplicy aí, enfim, também poderia ter uma menção honrosa, né? Da renda mínima para todo mundo, né? Domênico de Masi morreu aí, né? Falando do ócio criativo, todo mundo deveria ter a chance de ter isso, né? Mas antes de pensar nesse ócio, que ainda é um luxo, a gente pensar que hoje a gente é extremamente, né? A gente trabalha como nunca se trabalhou, né? Com toda essa tecnologia para ajudar a gente, né? A gente nunca trabalhou tanto como agora, e sendo substituído também por inteligência artificial e essas coisas, né? Mas a gente vê que e ó, até me perdi. Eu tava pisciana, né? Começa a falar de uma coisa de outra, mas acabei me perdendo. Mas a coisa do trabalho, né? Que é. Oh, esqueci mesmo o que eu ia falar. Eu ia completar agora. Tudo bem. Suplicy. Suplicy, renda mínima. Mas todas as mulheres, né? Só por ser mulher, já que elas é que fazem o papel do Estado, vamos pensar assim, do cuidado, né? É a mulher que cuida dos mais velhos, é a mulher que cuida dos mais novos. Então, ela devia ter renda mínima só por ser mulher, não por ser mãe ou por ser capaz de reproduzir. Não, é porque ela é que, né? E ela é que tem esse cuidado. Aí, para não ter uma coisa como nos filmes do Ken Loach, né, que a assistência social era quase uma ditadura na vida das mulheres, né? E para não ter isso, então renda mínima para todo mundo, renda mínima de subsistência, né? Então eu acho que deveria acontecer isso. Desculpa, gente. Eu sou pisciana, não é que eu estou cansada, não. Às vezes eu fico num monte de detalhes e eu esqueço mesmo aonde eu ia. Você falou no Ken Loach, vocês viram aqui aquele Você Não Estava Aqui? Ai, do motorista que ele compra uma van. Maravilhoso. A uberização, é. É uberização total. Ai, que vocês viram O que essa filme é semana um juiz espetacular. obrigou a Uber 2 bilhões a pagar e em 6 meses. Ele deu 6 meses para o Uber registrar com carteira assinada todos os trabalhadores, porque tem vínculo empregatício. Eu não acreditei, eu acho que nenhum país fez isso. Eu quero ver como é que isso vai acontecer. Foi a Inglaterra isso, né? Não, aqui no Brasil, pelo menos eu vi na Na BBC. Inglaterra teve uma vitória deles já há algum tempo, né? Olha só, nossa, eu acho isso maravilhoso, né? Tipo, vamos voltar, né, à realidade, né? E criar vínculos, assim, né? Nossa, eu achei isso incrível, porque quando a Dilma fez isso, dando uma igualdade de direitos à trabalhadora doméstica, que tinha muito menos direito que qualquer outro tipo de trabalhador, ela fez Nossa, ela arrumou para a cabeça dela, porque tanto as trabalhadoras domésticas como as patroas começaram a odiar a Dilma, né? Assim, e ela sofreu o pão que o diabo amassou para fazer uma Aí a coisa história é que não vai ter emprego para ninguém, né? Porque ninguém vai querer assinar, ninguém vai querer. É sempre assim, né? É. exatamente. Então foi uma coisa assim, que foi uma justiça histórica e social que foi completamente contra ela. Foi assim uma coisa que ninguém podia imaginar, né? Que
Ia criar Você tanta. voltando para essa coisa do machismo estrutural, né? Vocês viram a gravação do prefeito de Barra do Piraí? Não? Da O onde? que aconteceu? Sobre. Nossa, ele falando que tem que esterilizar as mulheres todas, Meu mas Deus. assim, numa linguagem muito vulgar, muito horrível. É década de 70, aquela bem fã, né, que encostava as combis nas Não, comunidades mas e dizia que procura, ia fazer saiu nos preventivo jornais esterilizar. hoje, saiu nos jornais hoje. Um horror. Gente. Aí tem um movimento já das mulheres de lá e tal, não queremos o que ela fala, que eles falam, né? Não queremos ser castradas. Acho que ele fala em Gente. castrar. Ah, puxa. Um horror. Que Nossa, cidade? não. Barra do Barra Piraí aqui aí. do lado. Ah, tem Gente, alambique lá? Não? Hã? Tem alambique lá? Alambique? É. por quê? Porque Que povo bobo esse. Tipo, tá bebendo demais. Tá todo está mundo bebendo bêbado. demais, né? Pior que não é a bebida, né? Pior que é em sã consciência, né? Esse é o É que pior, eles né? têm sã consciência, né? Porque o que a gente tem visto é que está Não, a gente faltando. não pode dizer que eles são Bem falta. malucos, porque é ofensivo aos malucos, né? Eles são maus, maus, né? É, Enfim, nossa, não, eu nas minhas crises de raiva e de querer justiça, de fantasias e lá, assim, eu fico falando, não, todo adolescente deveria fazer vasectomia e depois reverter quando casasse, né? Mas os homens é que deviam fazer isso. Mas, claro, nada deveria ser compulsório, todo mundo deveria ter a liberdade de fazer o que quer, né? Mas quando você pensa assim em toda a desresponsabilidade da própria natureza, né? O homem pode ir embora, né? Ele aborta, não negando a paternidade. A mulher não, a mulher, além dos 9 meses, fica com aquela responsabilidade, né? Para o resto da vida. E aí dá umas loucuras. Eu falo, não, no meu mundo, todos os adolescentes seriam pode fechar a vasectomizados. torneira e abrir quando quiser. É, porque é reversível, né? Aí, tipo, você tem condição de ter filho? Você quer? Então, agora você pode fazer. Mas, claro, nada Não fica, compulsório, assim, né? não Isso fica. não Tem é as outras doenças que também são, É, exatamente. é obrigada, né? é. Mas, É, bom, a mais light agora é falar da conferência ontem. Você foi? De da cultura? conferência de cultura, fui antes de ontem. Ontem eu não consegui ir por causa da exposição do Áquila, né? E das meninas também lá no Jaqueira. Mas o Getúlio foi na do meio ambiente também, Eu, que fui- eu vi ele infelizmente nas foi. duas. Você foi nas duas? Ah, que Eu não, legal! eu fui na de cultura, eu só fui no final para dar um abraço lá na Diana e aí, eu ouvi ele falar lá na conferência de meio ambiente, convidar para esse grupo aí. Legal. Isso, do patrimônio, né? Que até é um grupo de trabalho agora, mas depois vai ter uma escuta e uma participação forte da sociedade, né? Inclusive tinha um edital aí agora aberto, mas é a prefeitura que tem que entrar com o projeto. E a gente começou a escrever o projeto, mas ele já tem um outro projeto de cartilha, enfim, mas que era um projeto da gente poder registrar a escuta de todas as comunidades, né? Mas a coisa ambiental é muito forte, né? Aqui em Petrópolis, porque só Paraty é patrimônio mundial misto, cultural e ambiental, né? E natural, eles falam natural e cultural. E aí Petrópolis tem, tem chance dos dois, né? De ser cultural e natural, porque essa coisa do patrimônio mundial, não é só trazer o título e trazer turistas, não, é poder trazer investimentos, né? E aí, até no começo do nosso GT, a gente pensou, não, se a gente colocar Petrópolis como precisa ter patrimônio
e botar um alerta vermelho, vamos salvar Petrópolis enquanto é tempo, né? Mas aí eles falaram lá em Paraty, né, que a gente foi no encontro das cidades que são patrimônio mundial, e eles falaram, não, que se vocês colocarem na lista de cidades em emergência, vai ser difícil tirar, né? Então, vai pelos trâmites normal. E isso acaba demorando 5 a 10 anos, né? Porque tem as candidaturas, tudo, né? Mas é um trabalho coletivo de participação de todo mundo para escolher um bem. Isso é muito louco, e é um trabalho assim que você tem que editar depois tudo isso para falar por que que tem que ser. E tem que ser alguma coisa mundial, não adianta falar uma coisa que seja nacional, né? Então teria que ter uma importância mundial. E aí, Paraty é por uma coisa ou outra que eu também esqueci, o Getúlio participou lá na época que Paraty estava começando, né, os trabalhos, e também foi assim, uma coisa aqui e uma coisa ali, né? E assim, de tudo que eles escolheram, de tudo que eles selecionaram, tiveram que escolher um bem para ser tombado mundialmente, né? Mas é uma. E estava o Leonardo Boff ontem, né? Que agora o discurso dele é só ambiental, né? Que pena que eu não pude participar, né? Como é que foi a conferência, Bárbara? Conta só um pouquinho para gente. Conta pra gente que você estava lá. Está A, trabalhando. a conferência foi interessante, porque tinha quase 200 pessoas, né? E foi, acho que é um marco, né? Assim, até com pouca divulgação, né? Mas alguma mobilização. E foi votado o Código Ambiental da cidade, que era guardado há muito tempo, então acho que está longe de ser um super código, mas pelo menos tem uma vontade aí política de aprovar ele na Câmara de Vereadores, e será um código, né? Melhor então, assim, quem leu antes, quem leu a versão anterior, que está desde 2016, isso discutindo, já teve uma versão aprovada e depois retirada. Enfim, tem um monte de história aí. Que Tem um diz que texto foi um avanço, né? E ele trata de muitos assuntos, né? Muitos assuntos. A área ambiental então, tem um capítulo sobre recursos hídricos, mas depois tem poluição sonora, depois tem não sei o que e tal, então é muito grande mesmo, né? Então, foi aprovado, e agora vai para a Câmara de Vereadores, vai ser encaminhado pelo prefeito para a Câmara, e se for aprovado, Petrópolis terá um código ambiental, né? Maravilha. É o E aí primeiro, teve né? outros grupos de... Ah, Vai ser o primeiro, né? é. Teve, e aí, assim, teve, além do Leonardo Boff, que falou muito sobre a necessidade da mudança nossa, né? A gente tem que mudar, né? Marx, eu costumo agora dizer, lembrar isso, Marx diria que é a emancipação humana, né? A gente tem a emancipação política, tem a emancipação religiosa, mas a emancipação humana, né? Para você se tornar, sei lá, senhor de si, né? Tomar mais consciência e ter consciência do seu papel nesse latifúndio aí, né? É, é, falta muito, né? Mas, então, o Leonardo Boff falou muito isso, né? Falou desses, não sei como é que chama, encíclica, sei lá, do Papa, de Fratelli Tutti e tal, que ele fez uma ele falou que Dominus é o homem que é dono de tudo. Eu posso estar fazendo uma tradução meio grosseira, tá? Mas é Dominus, que eu não falo latim, então para trocar dessa
cultura do homem é dono de tudo para a cultura do Fratelli, né? Tutti. Eu achei bonito, assim, ele chamar atenção para isso, porque isso vai ao encontro do que tem sido defendido assim por uma linha bem progressista na área ambiental, que é o direito da natureza, né? Ser, né? O valor intrínseco da pedra, do rio. Ele tem direito de ser, né? Então, na Constituição equatoriana e boliviana já previram esse direito de ser. Mudar esse foco de recursos Isso. naturais, né? Que aí leva a interpretação de que é recurso, tem o uso, e tem o direito de propriedade, e tem o valor, né, de algumas coisas, em detrimento de outros que não tem valor nenhum, é inútil, né? Também é complicado, né? Então, achei bonito. Depois falou um professor não sei se era não sei de onde ele é um professor daqui, e falou o Altamirano, que é o subsecretário, que tem aí uma história na área também de recursos, né, de saneamento e tal, fez uma fala sobre mudanças climáticas, mostrando que está feia a coisa mesmo e que então, eles puxaram já, assim, o poder público puxou já para essa questão das mudanças climáticas, da importância de Petrópolis se preparar para isso, porque aqui vai ser punk, né? É. Não tem jeito. Então, assim, foi legal. E de tarde teve grupos de trabalho e foi aprovado o código. Então, acho que foi produtivo. Ah, que legal. Pô, obrigada, Bárbara. Para Marta e para o meu pai, que não conhecem a Bárbara tem um viveiro que chama Muda Tudo, né? Enfim, salvar a Mata Atlântica, né? Ela tem É, esse trabalho lindo que eu não conheço ainda pessoalmente, né? Ela era do Rio, veio para cá, ela e o marido, e estão fazendo é. essa coisa linda, né? E ela tem um filho pianista. Eu era daqui quando eu era menina, né, Verinha? Aí você voltou, que nem a Vera, então, né? Foi e depois É, voltou para cá, né? E Eu aí desde teve. aquela Oi, pode falar, Vera. eu conheço a Bárbara desde aquela época. a gente era menina quando aí Porque eu era muito então, amiga da Cristina, a gente morava na mesma é, rua. a Cristina é uma tia minha que tem a minha idade. Sim, eu falo, ela Exato. tem a mesma idade, quase. É. Mas é porque o pai Enfim, então vou de volta aí. Estamos de volta e eu vou participar desse grupo de vocês aí. Estou Ah, disponível. beleza. Vou lá, vou lá. Tenho pouca coisa, já inventei pouca moda, vou inventar mais um. Isso mesmo. Ah, acho super importante, acho que o meio ambiente realmente nunca esteve tão em destaque como está agora, né, em Petrópolis, inclusive, né? Então, isso é importantíssimo, isso é um passo à frente, de qualquer forma, né? Isso aí realmente é muito importante. É. O prefeito falou que vai fazer um centro de estudos naquele parque ali na Rua Ipiranga, que É, vai ser um centro de estudo do pensamento é livre. de educação ambiental. Agora, esse negócio da olha. educação ambiental realmente é importantíssimo. Eu estou curiosa para ver qual é que vai ser o enfoque que eles vão dar, sabe? Não, eu não sei se. Eu acho que é para construir todo mundo, né? Ele vai construir o espaço, reformar, mas eu acho que a gente tem que participar. Não, eles estão falando muito em educação ambiental, que realmente é muito importante. Mas falou ontem do pensamento livre. Ele falou que Que vai ser um centro. maravilha! Esse É. parque foi uma luta do Áquila também. O Áquila não está aí, mas tem que deixar isso registrado. Que tinha uma centro histórico, que era um grupo
enfim, até muito homogêneo, porque tinha gente da direita e da esquerda ali. Né? E eles conseguiram transformar aquele terreno, desapropriar e transformar num parque municipal, né? E o Akla falou: Ah, eu fiz isso para impressionar meu pai, que o pai dele é comunista, né? Era amigo do Prestes, tudo, né? Ele falou: Meu pai estava velhinho, eu queria impressionar ele, para ele ter orgulho de mim. Né? Então é um parque que é lindo, né? Ele tem todo um cuidado. Pena que não dá para levar o cachorro, mas a gente entende, né, que para respeitar a fauna original, né? Enfim, aí então não pode levar cachorro lá, né? Mas é muito legal eles darem esse. Eu fui não sei o que foi aquilo, um seminário, sei lá, sobre educação ambiental há pouquíssimo tempo. E o Valdir Miranda estava lá. E aí, todo mundo falando muito bem, não sei o quê, educação, blá, blá, blá. Aí, no final, ele me sai com uma coisa que eu criou um certo constrangimento. Ele falou do Caetitu, né? Aí ele teve coragem de dizer que não que a burguesia não queria que construísse no Caetitu, porque era um racismo, não sei o quê, não sei o quê. Um monte de besteira. Eu fiquei muito mal impressionada, entendeu? O prefeito falou Sim, eu sobre. O fiquei assim. prefeito ontem falou sobre o Caetitu. Ele puxou, ele disse: "Ó, puxar Pois esse é, assunto polêmico." eles continuam querendo construir ali no É, Caetitu, de então, uma eu forma agora. totalmente errada. A gente tem que embasar muito bem essas informações, né, que a gente tem para poder se posicionar, né? Então, eu até hoje falei com a Érica Cortines, que é a presidente do Comitê de Bacia, para saber o que eles têm de documentos sobre isso, porque o prefeito também puxou esse assunto lá, então isso vai ferver agora. É porque já foi bloqueado. Houve esse coisa, era um terreno da prefeitura, e disseram que eu construí lá, mas é um lugar que não tem nada a ver, não tem nem acesso decente e tem nascentes. É um lugar totalmente inadequado para fazer, para botar um monte de construção lá, entendeu? Do jeito que eles queriam, 200 e não sei quantas, e 500, sei lá o quê, eram quase 500, um troço totalmente absurdo. Aí o Altamirano não sai com essa gracinha. Não é porque a burguesia que não quer deixar construir. Nada a ver. Isso nada a ver. É. Isso se preocupa. Se apropriar da questão ambiental e misturar de um jeito que não, sabe? Não gostei. A esquerda, o PV aqui no Brasil, né, a esquerda, mas tipo, a pauta ambiental nunca foi a prioridade do PT, a gente já Foi, viu isso, né? foi. Mas, enfim, tá junto, mas não foi a prioridade. E eles sempre querem colocar esse impedimento, né? Porque em nome de dar emprego, pode sujar o rio tranquilo, né? Então, temos que dar emprego aos A trabalhadores em gente está vendo condições, né? agora lá no Pode Amapá, quebrar né? o pão de açúcar, né? Na foz do Amazonas, lá, a história da Petrobras, né? Exatamente. Exato. É Aí uma coisa está maluca isso. fervendo lá, porque a Petrobras está resistindo, o IBAMA está resistindo, o IBAMA está resistindo, mas até um cara que eu gostava, assim, já, agora já implico que é o. Como é que é aquele senador do Amapá? Randolph, Ah? Randolph. pois é, pois é. Isso aí é uma questão bem delicada e complicada, por isso que eu acho que a gente tem que ficar atento, Bárbara, porque esse Altamirano, não sei não, ele fala bonitinho, mas ele não me convenceu. Não, quando ele começou com esse discurso de porque é a burguesia que não quer que construa casas populares, porque tudo, não sei o quê, um lugar que não tinha nada a ver, que a gente sabe que não é para construir nada. A burguesia e os trabalhadores vão sofrer igualzinho os efeitos Depois, olha, climáticos, né? Eu acho que essa a gente tem que sair desse bate-boca e pegar todos os dados técnicos que tem sobre o lugar, é entendeu? isso que eu digo, tem Pronto, que e ficar cabe. atento para
não deixar esse pessoal também fazer o que eles querem, entendeu? Sem critério, porque ali no Catitu, com certeza, não tem nada a ver com aquele projeto que eles queriam fazer lá, É. tanto que isso já foi página virada. Mas ele sempre fala nisso. Ou se não for, eles continuam querendo, sabe? Então, eu me preocupo de que qual é a educação ambiental? Tudo bem, tem que fazer, tem que ter o código, tudo isso, mas tem que ficar esperto, porque eu não sei o que vem por aí nesse sentido. Mas, de qualquer forma, eu acho ótimo que esteja sendo discutido, sendo falado, que essa questão tenha ganho alguma importância final, que não tinha aqui nenhuma, ninguém dava bola. Então, né? É. Então tá, pessoal, olha que legal, isso tudo ficou gravado. Ah, Tá pai quer bom. falar? Então, Todo mundo. Não, eu queria me despedir de vocês. então vamos Então também, tá vamos bom. despedir. Boa noite para Tá, todos. vamos Boa então noite para o despedir Boa todo Otávio. noite, mundo. boa Ótimo noite. bate-papo, ótimo debate. Boa semana para todo mundo. Valeu. Semana para todos. Falou. Obrigada, Bárbara, por atualizar a gente aí também. Então, fiquei super curiosa, mas eu não pude mesmo ir. Um beijo, pessoal. Boa noite. Boa noite.